Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Como nós sempre dizemos, uma satisfação, uma alegria e uma honra poder gravar mais uma aula. Mais uma aula, inclusive, das nossas aulas que já estão caminhando aí para o final. Afinal de contas, o plano de leitura da Bíblia em um ano já está bem avançado, bem no finalzinho. Muitos dos irmãos e dos amigos que estão acompanhando essa leitura, como a gente já tem visto, já concluíram inclusive a leitura da Bíblia toda, ou seja, concluíram a leitura em menos de um ano. E aí nós vamos agora, nesse momento, nós vamos nesta aula, né? Nós vamos estudar mais algumas epístolas de Paulo, inclusive nós vamos concluir o estudo das epístolas de Paulo nessa aula aqui. Vai ser uma aula um voo realmente bem panorâmico, né? A gente vai estudar 7 cartas, nada menos do que 7 epístolas, né? E aí eu convido você para que você eventualmente, que se você ainda não fez uma oração, que dê uma pausa agora e peça ao Senhor orientação, iluminação pelo seu Santo Espírito, a fim de que Ele realmente ajude você e ajude a mim também. Eu já fiz uma oração para que Ele nos ajude a realmente a sairmos edificados de mais este estudo. Dê uma pausa então e faça uma oração se você ainda não o fez. Muito bem. Vamos então para a nossa aula, para o nosso conteúdo, que é um conteúdo realmente como eu estava comentando, né? Como eu estava antecipando, é um conteúdo bastante extenso. A gente vai falar nada menos do que, como a gente já disse, né? A gente vai falar sobre 7 epístolas, as 7 últimas epístolas de Paulo, né? As 7 últimas na ordem da Bíblia, né? Não necessariamente cronologicamente, muito embora a última epístola de Paulo realmente vai estar aqui nesse presente estudo, né? Mas ela, em termos cronológicos, ela não segue a ordem cronológica, eu quero dizer, na Bíblia, né? A ordem dos livros das epístolas de Paulo, elas não seguem uma lógica cronológica, elas seguem uma outra lógica, né? É uma lógica um pouco diferente e a gente vai falar sobre isso também nessa aula. Enfim, você já pode ver aí na tela, né? A gente vai falar então nessa aula de Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito e Filemon. Então, você já pode ver que a nossa aula vai ser bastante extensa em termos de conteúdo, mas eu espero não me alongar tanto assim, e eu espero também, apesar de não poder de fazer um voo absolutamente muito panorâmico, eu nunca fiz um estudo tão panorâmico quanto esse, mas que a gente não perca muito do conteúdo, que a gente consiga manter o conteúdo da melhor forma possível. Então vamos em frente, aqui fazendo uma introdução ao livro de Colossenses. O autor, a gente sempre gosta de falar, olha, o autor é Paulo, muito embora não exista grande dúvida e grande controvérsia, afinal de contas a gente vê isso na própria carta, né? O autor Paulo falando que é ele mesmo, né? Mas enfim, a gente gosta sempre de falar, porque sempre tem alguém que levanta algumas questões eventualmente, né? Você sabe como é que é o mundo acadêmico, inclusive, né? O mundo acadêmico gosta de fazer, inclusive, alguns questionamentos inclusive com relação à autoria das epístolas paulinas, né? Mas não existe, na verdade, falando em bom português, não existe absolutamente dúvida a respeito da autoria de todas essas cartas que a gente já estudou e de todas essas cartas que nós vamos estudar nesta aula, ok? Então o autor é Paulo, como está lá nos primeiros 2 versículos do capítulo 1, né, da carta aos Colossenses. A data e o local da composição, aproximadamente aí o ano 60 da nossa era, depois de Cristo.
Essa carta, então, ela foi escrita em Roma. É, foi escrita em Roma quando Paulo estava preso. Foi, inclusive, na primeira das prisões. Paulo ficou preso em Roma por duas oportunidades. A primeira oportunidade era uma oportunidade um pouco mais branda, né? Oportunidade, né? A primeira vez que Paulo foi preso, né, em Roma. Foi uma prisão um pouco mais branda, foi mais ou menos assim uma prisão domiciliar. Ele inclusive tinha que pagar pela sua moradia, né? Então ele tinha uma autonomia, uma liberdade um pouco maior, né? Muito embora ele estivesse preso. A segunda prisão, ela já foi uma prisão muito mais séria, como a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Então, o livro, a Epístola aos Colossenses é parte, então, das epístolas da prisão. Paulo escreveu essa carta quando estava preso, então, na primeira prisão em Roma, ok? E o propósito é fazer o combate a algumas heresias que vinham se infiltrando na igreja de Colossos, né? Colossos era uma cidade que não tinha grande importância em termos, assim, econômicos, né, como era, por exemplo, Tessalônica, como era, a gente já viu lá de Éfeso, a gente já viu de Corinto, né, a gente já falou sobre essas cidades. Colossos já não tinha essa pompa, ou digamos assim, essa importância, essa, essa pujança econômica, mas enfim, existia ali uma igreja. Paulo fundou essa igreja, provavelmente, e Paulo fez um trabalho ali junto à igreja de Colossos, ali, fundando essa igreja. E ele estava muito preocupado com relação a algumas heresias que vinham se infiltrando nessa igreja. E quais são essas heresias? Vamos falar sobre algumas delas, né? Desculpa, as principais. Além daquela doutrina, daquela questão dos judaizantes que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Os judaizantes, aqueles caras que tinham chegado ao cristianismo do judaísmo, e eles queriam impor aqueles irmãos cristãos que haviam chegado ali do paganismo. Eles queriam impor práticas judaicas, né, do judaísmo, ou seja, guarda do sábado, a circuncisão e etc., né? Agora a gente vai falar de outras duas heresias muito destacadas ali, tanto na igreja de Colossos como em outras igrejas também. João, por exemplo, né, João ele combateu muito essa questão do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina que já vinha aí nesse ano de 60, já vinha ameaçando, e ele tomou muito corpo um pouco depois, até, né, nos anos 80 e 90, e até no ano 100, né, e aí já entrando no segundo século, né. Mas enfim, vamos falar do ascetismo primeiro. O ascetismo era uma doutrina filosófica, religiosa, né, que pregava um estilo de vida de renúncia ao prazer para dar uma ajudinha na salvação, né. Ou seja, aqui mais ou menos fazendo um lema, talvez, né, um mote dessa filosofia ascética, né, mais ou menos o seguinte: purificando o corpo, você purifica a sua alma. Então, o ascetismo ele pregava que você tinha que se abster de certos alimentos, que você tinha que cuidar muito bem do seu corpo, né? Enfim, para você purificar realmente o seu corpo, porque purificando o seu corpo, você vai purificar também a sua alma. E também fazia algumas questões ali, fazia alguns endereçamentos ali a algumas festas, né, observância de algumas festas. Tudo bem? Então, assim, é claro que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente cuida bem do corpo, né, existe essa questão de cuidar bem do corpo, né, até com uma questão de santificação, né, você renunciar a alguns prazeres da carne, renunciar a algumas concupiscências, elas realmente nos trazem benefícios em termos de santificação, mas nunca a questão da salvação. A salvação ela não depende desse tipo de prática, né?
Ela não depende, por exemplo, de você não comer carne gordurosa. Não tem nada a ver com isso, né? A salvação não tem absolutamente nada a ver com isso, porque a supremacia é de Jesus, né? Então, essa era a grande questão do ascetismo. O ascetismo, ele pregava algumas, ele dizia, né? Ele dizia, ele realmente pregava, né? Ele pregava que você tinha que fazer, que você tinha que observar algumas práticas para ajudar na sua salvação, porque se você não fizesse isso, a salvação ela ficava meio que comprometida. E aí Paulo vai dizer, olha, não tem nada a ver isso, a supremacia é de Jesus. O Jesus, ele te salvou pela graça. Não tem nada desse negócio de prática, não. Afastem esses caras que estão falando isso dentro da igreja. Fala para eles pararem com isso. Inclusive, manda os caras irem procurar a turma deles. Paulo fala mais ou menos isso, né? Não estou colocando palavras na boca de Paulo, não. Quem sou eu? Mas enfim, é mais ou menos isso que Paulo está combatendo. Paulo combate então essa doutrina. A outra doutrina é a doutrina do gnosticismo, uma heresia muito perigosa, extremamente perigosa, e é uma doutrina também filosófico-religiosa que buscava explicar então a existência do mal. Agora, o grande perigo do gnosticismo era que e o perigo de muitas das heresias, de grande parte das heresias, as heresias que são que a gente nem vai dizer que é heresia, né? Aquela coisa de doutrinas que são frontalmente contrárias, né? E frontalmente mentirosas, essas não são tão perigosas assim. O problema é quando algumas coisas, algumas ideias e algumas doutrinas, elas vêm com verdades e vêm com conclusões que são errôneas, né? Que é o caso do gnosticismo. O gnosticismo dizia, nessa questão de buscar explicar a existência do mal, ele falava exatamente o seguinte, olha o raciocínio, né? O raciocínio perigosíssimo. Olha, a matéria, ela é má. E a matéria, e aqui vamos falar da carne, né? A carne realmente, a carne é fraca, e Jesus mesmo falou isso. A carne, a nossa carne, o nosso corpo, ele é decaído, e ele decaiu quando? Quando Adão, lá no Éden, né, ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele falou assim, olha, Senhor, quer saber, esse negócio aí de ficar debaixo do teu cuidado, isso aí não me parece ser a melhor coisa, então eu vou seguir o meu próprio caminho. Estou falando isso bem genericamente. Depois, quando a gente falar sobre Gênesis, no próximo estudo, no próximo ano, quando a gente for falar de Gênesis, a gente fala um pouquinho mais a respeito dessa questão do pecado, né, do pecado de Adão, daquele pecado que fez com que tudo decaísse. Inclusive a natureza decaiu com a rebeldia de Adão, né? Enfim, a matéria ela é decaída, a matéria em si ela é má, né? O nosso corpo é a nossa carne, né? A nossa carne é decaída e então ela é imperfeita. E Deus não, Deus ele é perfeito e santo. Ou seja, Deus, olha só o que o gnosticismo dizia, Deus jamais poderia ter vindo em carne, porque um Deus santo não pode habitar em uma matéria má, em uma matéria imperfeita, em uma matéria decaída. Veja que o gnosticismo passa de ideias verdadeiras, a matéria é má, a matéria é decaída e Deus é santo, para fazer uma conclusão incorreta, chega a uma conclusão que é herética, né? Falar ou seja, que Jesus não é Deus. Era essa a grande conclusão do gnosticismo. Olha, Jesus não é Deus porque Deus jamais poderia vir em carne. Afinal de contas, Deus é santo, e isso é verdade, e a carne é imperfeita, a carne é má, a carne é decaída, e isso também é verdadeiro. E aí, olha a conclusão, Jesus não é Deus. Olha a heresia, olha o grande perigo. Veja só e aí que eu quero tocar nesse ponto, como as heresias, esse tipo de heresia ela é perigosíssima, parte de verdades para falar de uma mentira, né?
E aí, João, você se lembra muito bem quando a gente leu João e quando a gente estudou João, ele combateu muito essa questão aí essa heresia do gnosticismo, dizendo exatamente o quê? Que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, né? Nós tocamos nele, né? Nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos. Jesus esteve aqui conosco e ele é Deus, sim, né? E ele comprovou isso de várias formas. E aí João, então, ele, inclusive nas suas cartas, né? Nas cartas que a gente vai estudar também nas próximas aulas, né? Ele vai tocar novamente nessa questão do combate ao gnosticismo, ok? Vamos em frente. Então, fazendo o esboço de Colossenses, a gente tem um prólogo aqui no capítulo 1, versículos 1 a 14, e aí a gente tem a supremacia de Cristo, olha só, capítulo 1, versículos 15 a 23, e aí Paulo vai falar exatamente dessa questão aí do combate do combate a essas heresias, ok? Ao combate ao gnosticismo, ao combate ao ascetismo, né? Que eram heresias ali que estavam invadindo a igreja, né? Só para dar um exemplo para você, né? Colossenses capítulo 2, eu já tô, desculpa, eu já tô me adiantando aqui, né? Advertências contra a espiritualidade falsa, e aqui que ele vai fazer o combate, né? Mas eu quero falar sobre, já falando um pouquinho a respeito da supremacia de Cristo, né? Porque o que Paulo está dizendo é exatamente o quê? Que Cristo é o suficiente, né? Toda a suficiência de Cristo. Nada mais é preciso, porque o Senhor Jesus, ele já fez aquele sacrifício, ele já fez tudo aquilo que nós precisávamos para ser salvos, né? Então, antes de ler o versículo aqui, desculpe para não colocar o carro na frente dos bois, então vamos seguir aqui, ó. O ministério de Paulo em favor da igreja, no capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 5, quando Paulo vai falar sobre o seu apostolado, né? O seu ministério, falando da importância do seu ministério, não para se gloriar, não por vanglória, né? Mas para dar importância à pregação dele, dar credibilidade à pregação dele, para que, e isso a gente já falou várias vezes nas aulas anteriores, né? O que Paulo reafirma, né? Quando Paulo reafirma o seu apostolado, ele não tá se defendendo, não, ele não está defendendo a imagem dele, não, ele está defendendo, na verdade, aquilo que ele está pregando, para que aquilo que ele pregou realmente ele permaneça, para que aqueles irmãos ali daquelas igrejas, eles não se desviem da doutrina da sã doutrina, né, daquilo que ele ensinou. E aí ele vai falar agora, né, advertências contra a espiritualidade falsa, e aí ele vai combater as heresias. O capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 4, e eu quero, então, pegar um pequeno versículo aqui, só para dar aquele exemplo do ascetismo, ok? Capítulo 2, versículo 16, olha só o que diz Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Aqueles sábados, né? Sábados ele já está falando até dos judaizantes, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, Paulo está combatendo o ascetismo aqui, assim como ele combate aqui, ele combate ele combate também o gnosticismo, ok? A gente não vai ter tempo de falar, a gente não vai ter tempo de ler. Infelizmente a gente não vai ter tempo de ler muita coisa, não vai ter tempo nem de dar alguns destaques aí a respeito das cartas, né? Mas eu já fiz um pequeno destaque aqui só para ilustrar exatamente aquilo que Paulo está combatendo. Ele está combatendo o ascetismo aqui, uma grande heresia, uma heresia muito perigosa, né? Todas as heresias são, mas o ascetismo e o gnosticismo muito perigosos aí para a sã doutrina, contra a sã doutrina, ok? E aqui Paulo vai fazer exortações, né, do campo ético, né, práticas do dia a dia, exortações ali à igreja de Colossos com relação a
práticas e exortações no campo da ética, ok? No capítulo 3, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 6, e aqui um epílogo no capítulo 4, de 7 a 18, certo? Vamos lá então para 1ª e 2ª Tessalonicenses, né, fazendo uma introdução comum dessas duas cartas, porque os temas, eles na verdade, eles são muito próximos, ok? Os temas das duas cartas, eu quero dizer, o autor é Paulo, 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, e 2ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Mais uma vez, eu quero só reforçar isso, ok? Só para não deixar dúvida absolutamente, né? Data e local da composição, eles são próximos, ok? E um detalhe bastante interessante, né? Bastante importante. A primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira carta de Paulo. Foi a primeira carta que Paulo escreveu, ok? Então, ele escreveu essa primeira carta por volta do ano 50 e a segunda carta por volta do ano 51, ok? E essas cartas, elas foram escritas assim, muito proximamente, ok? Inclusive por conta do tema, né? É o tema que a gente vai ver, qual o grande propósito dessas duas cartas, ok? E qual o grande propósito então? Já vem logo em seguida. Acalmar a igreja de Tessalônica com respeito, né, a algumas inquietações no tocante ao retorno de Jesus. E quais eram essas inquietações? E a gente extrai isso exatamente da leitura das cartas, né? Uma primeira inquietação, um primeiro questionamento daqueles irmãos ali da igreja de Tessalônica era o seguinte: olha, os nossos entes queridos já mortos, será que eles não vão participar dos benefícios da segunda vinda? Afinal de contas, eles estão mortos, né? E aí, como é que fica, Paulo? Não é que eles estão fazendo esse questionamento exatamente para Paulo, mas existe essa dúvida, né? Que inclusive vai ser objeto então do tratamento aí, do apóstolo Paulo, né? Como é que vai ser isso aí, né? Os nossos entes queridos, as nossas pessoas amadas, nossos amigos, né? Que eles já morreram, e aí? Morreram em Cristo, né? Mas e aí? Será que eles não vão desfrutar dos benefícios, né, da segunda vinda? O que vai acontecer? Quando se dará a segunda vinda de Jesus? Essa aqui, na verdade, também na primeira carta aos Tessalonicenses. Isso aqui na verdade, é a pergunta do milhão, né? Pergunta que vale 1 milhão de reais, muito mais do que 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, 1 milhão de euros, né? Quando é que se dará a segunda vinda de Jesus? Ninguém sabe. E Paulo vai dizer exatamente isso, olha, ninguém sabe, né? Quando Jesus, inclusive, esteve entre nós, ele disse, olha, eu não sei, quem sabe é o Pai, isso está guardado lá com o Pai, né? A segunda vinda já ocorreu, segundo Tessalonicenses. Olha só, olha como é o homem, né? Alguns caras, e eu vou chamar de cara mesmo, desculpe até falar esses caras, né? Tem alguns caras lá da igreja, eles estavam até usando algumas palavras de Paulo ali, que Paulo tinha falado ali em Tessalônica, né? Quando ele esteve lá, e ele esteve, inclusive o ministério de Paulo, ele está lá, lá em Tessalônica, está lá no livro de Atos, né? Quando Paulo esteve lá em Tessalônica, ele falou certas coisas, e alguns caras, alguns, entre aspas, irmãos, eles estavam distorcendo um pouquinho a fala de Paulo, né? E aí alguns estavam, a igreja inclusive, ela estava tensa, ela estava realmente inquieta, porque alguns estavam dizendo que a segunda vinda já tinha ocorrido, né? E aí os caras, assim, falando isso, né, os irmãos ali da igreja ficam falando, poxa, mas e agora? Jesus já veio de novo e eu fiquei aqui, e agora? O que acontece, né? E aí tem um outro também, um outro tema que também é objeto aqui de 2 Tessalonicenses, é o seguinte: se Jesus retornará em breve, vamos nos dedicar somente aí a esperar, né?
vamos parar de trabalhar, a gente fica só em oração, né? E aí Paulo vai ter que tratar essa questão aí, porque os caras tinham parado de trabalhar, né? Tinham, enfim, tinham abandonado o labor, né? E aí Paulo vai tratar disso. Vamos lá para o esboço da primeira carta aos Tessalonicenses. A gente tem um prólogo no capítulo 1, e aqui ele vai falar, Paulo, né, vai falar de lembranças do ministério em Tessalônica, o ministério de Tessalônica mais uma vez. Está lá no livro de Atos, capítulo 17, se eu não me engano, né? Acho que está no capítulo 17, nos primeiros versículos do capítulo 17, né? Inclusive ele teve que sair meio que correndo ali de Tessalônica, né? Porque ele causou, enfim, Paulo sempre era expulso, infelizmente, né? Era mal recebido, né? Paulo, ele, inclusive quando ele ia para cidades ali para pregar, talvez ele nem se preocupasse mais muito com dinheiro para hotel, essas coisas, porque ele sempre ia dormir na prisão, né? Então Paulo, estou brincando, né? Mas enfim, a vida de Paulo foi, o ministério de Paulo realmente sempre teve essa questão de ser preso, de ser expulso, enfim, era uma constante na vida de Paulo. E aí, razões para o envio de Timóteo. Ele enviou Timóteo exatamente porque ele ficou de voltar para Tessalônica, mas nas suas viagens, tal, mas ele não conseguiu fazer isso, né? E aí ele enviou Timóteo, que a gente vai falar sobre esse grande servo de Jesus também, né, daqui a pouquinho. Ele enviou Timóteo ali para Tessalônica para falar com eles e até para ver um pouquinho, né, como é que estava a igreja, né? E aí ele vai falar depois, né, nessa parte 3 aqui, Paulo vai falar, olha, Timóteo me retornou aqui com ótimas notícias com relação a vocês, eu fiquei mais tranquilo, né, depois que Timóteo retornou com esse relatório positivo. E aí ele vai fazer uma exortação à santificação e ao amor fraternal à igreja de Tessalônica, né, no capítulo 4. E aí, na parte 5 aqui, que ainda está no capítulo 4, ele vai tratar dessa questão da vinda de Cristo, né? Da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele vai tratar da questão dos mortos, né? Aqueles que dormem, ele vai dizer o seguinte, olha, os que dormem, eles ressuscitarão primeiro, né? Quando Jesus vier, os mortos em Cristo, aqueles que dormem, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados para o encontro com Jesus no ar, né, nos céus, nos ares, né, falando assim. Então, para que os crentes ali em Tessalônica, né, para que os crentes tessalonicenses, eles não ficassem tensos, eles não ficassem inquietos com relação a isso. Fiquem seguros de que eles, ou aqueles que já morreram, vão sim se beneficiar da segunda vinda. Eles serão ressuscitados para estar com Jesus lá nos ares, lá no céu, para o encontro, digamos assim, né, não colocando palavras na boca de Paulo, para encontro nos ares com Jesus, certo? Responsabilidades sociais e obrigações espirituais, ele vai aproveitar Paulo para falar sobre isso, para falar sobre práticas, né, práticas éticas, assim como ele falou para a igreja de Colossos, né, capítulo 5, versículos 12 a 24, e aqui um epílogo nos 4 últimos versículos do capítulo 5. Ok? Vamos para a 2 Tessalonicenses. Prólogo, desculpa. Capítulo 1 é um prólogo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. E aqui, a primeira parte, ele já vai falar da manifestação do homem da iniquidade, capítulo 2, versículos 1 a 12. Por que Paulo vai falar a respeito da manifestação do homem da iniquidade? Exatamente por conta daquilo que a gente disse um pouquinho mais atrás, né? Que alguns estavam dizendo que, olha, Jesus já veio, a segunda vinda já aconteceu e a gente ficou aí, tá? E aí Paulo vai dizer o seguinte, não, a segunda vinda ela não ocorreu, e antes da segunda vinda, inclusive, né, o que vai acontecer é a questão da manifestação do homem da iniquidade. É aquilo que Apocalipse vai tratar como o anticristo, né? A manifestação do homem da iniquidade, né? Essa manifestação vai acontecer antes da segunda vinda, ok? E aí
Paulo então vai rechaçar inclusive algumas falas que foram colocadas como se fossem a de Paulo, né? E vai dizer o seguinte: não, a segunda vinda não aconteceu, não. Antes de acontecer a segunda vinda, vai haver essa manifestação do homem da iniquidade. Então fiquem tranquilos, a segunda vinda não ocorreu ainda, ok? Escolhidos para a salvação, capítulo 2, versículos 13 a 17. Paulo vai falar a respeito de escolha, de eleição. Ele vai resvalar naquela questão da predestinação. Infelizmente a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas eu espero que em uma das próximas aulas, ou quem sabe quando nós estivermos já presencialmente, né, a gente possa discutir um pouquinho mais a questão dessa a questão da predestinação, né, que Paulo fala. Terceira parte aqui, Paulo pede orações em favor de seu ministério. Ele fala para os tessalonicenses orarem em favor dele, ok? Capítulo 3, versículos 1 ao 5, né? Isso é uma coisa espetacular, uma coisa sensacional em Paulo, né? A humildade dele, né? Paulo não jamais se coloca como um super-homem, super-apóstolo. Paulo ele diz: olha, eu dependo das orações de vocês, eu dependo que vocês me sustentem em oração também, porque o meu ministério ele depende realmente da graça do Senhor. E eu peço para que vocês, né, aqui Paulo dizendo para os tessalonicenses, eu peço para que vocês orem por mim, pelo meu ministério. O dever de trabalhar, e aqui Paulo vai tratar dessa questão aí de alguns tessalonicenses que haviam abandonado o trabalho para se dedicar, né, entre aspas, ou teoricamente eles estavam aí para se dedicar à oração, não sei, alguma coisa assim, né? Eles estavam dizendo isso, mas na verdade aqui Paulo vai dizer o seguinte: os caras estavam mesmo atrapalhando, porque eles estavam na verdade causando promovendo fofoca, né? Eles estavam fazendo fofoca. Então, olha, Paulo vai até dizer o seguinte: olha, se você não quiser trabalhar, então que não coma, ok? Quem não quiser trabalhar, que fique sem comer, tudo bem? E é uma grande orientação para nós, que o trabalho ele jamais deve parar. O nosso labor seja em todos os sentidos, ok? Porque nós, afinal de contas, né? Vamos falar do trabalho secular. Nós temos um mundo para cuidar. O Senhor deixou esse mundo para ser cuidado pelo homem. Então nós temos que trabalhar. Nós temos que administrar esse mundo, administrar as coisas que Deus colocou na nossa mão. E não somente do trabalho secular, obviamente, mas também do seu ministério, o ministério que o Senhor reservou para você, dentro do corpo de Cristo. Então você tem que trabalhar, ainda que, por exemplo, você soubesse. Isso a gente nunca vai saber. Mas ainda que nós soubéssemos, imagina que, por exemplo, a gente soubesse que Jesus vai voltar semana que vem. Imagina isso. Isso é absurdo que eu estou falando, ok? Porque nunca jamais vamos saber. Mas imagina que soubéssemos. Ainda assim, isso jamais nos daria assim, autorização para chegarmos então e dizermos assim: então quer dizer que então vou fazer o seguinte, eu vou parar de trabalhar essa semana aqui eu paro de trabalhar, né? Porque isso seria exatamente aquilo que seria um abandono, né? Abandono do labor que Deus deixou para nós. Mais uma vez, o administrar o mundo e exercer o ministério dentro do corpo de Cristo, ok? Epílogo no capítulo 3, os quatro últimos versículos, três últimos versículos aqui no capítulo 3, ok? Vamos lá para Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, ao discípulo, não vou dizer discípulo de Paulo não, mas um grande companheiro de Paulo e que em termos realmente ele foi discipulado por Paulo, sim, né? Discípulo de Jesus em primeiro lugar, mas foi discipulado por Paulo. O autor então dessa carta é Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. A data e o local da composição dessa carta é aproximadamente aí 63 depois de Cristo.
Essa carta foi escrita provavelmente na Macedônia, quando Paulo estava ali exercendo seu ministério na Macedônia, né? Macedônia, lembrando, né, onde tinha no mínimo duas igrejas muito importantes, né? Filipos e Tessalônica, como a gente falou agora há pouco, né? Desculpa, como a gente falou da igreja de Tessalônica, não que a gente falou sobre essas igrejas que estavam na Macedônia, né? Mas tanto a igreja de Tessalônica quanto a igreja de Filipos, elas estavam ali na Macedônia, ok? Então, e essa carta ela foi escrita entre a primeira e a segunda prisões em Roma, ok? Paulo foi, mais uma vez dizendo, né? Paulo foi preso duas vezes em Roma, a primeira um pouquinho mais branda, a segunda muito mais severa, e a segunda já caminhando, né? Realmente, Paulo inclusive vai pressentir, na verdade não é nem um pressentimento, mas é quase que uma certeza de que ele estava no corredor da morte, né? Mas essa carta aqui ela é entre as duas prisões, quando Paulo estava lá em Tessalônica por volta do ano 63 da nossa era, ok? Depois de Cristo, né? Quem era Timóteo, esse personagem Timóteo? A gente tem ali em Atos capítulo 16, capítulo 16, versículos 1 e 2, e também a segunda carta de Timóteo, né, capítulo 1, versículo 5, a gente tem as informações, dão informações biográficas a respeito desse discípulo de Cristo, desse discípulo que foi discipulado por Paulo, e é um grande, e pelo que a gente vê, era um grande servo de Jesus, né? Timóteo era muito jovem quando Paulo o encontrou, né? Ele tinha mais ou menos, aí devia ter uns 20 anos, né? Quando Paulo encontrou com ele, isso está relatado aqui no capítulo 16, né, de Atos dos Apóstolos, né? Paulo era filho de uma mulher hebreia, de uma mulher judia, casada com um homem grego, né? A mãe dele, desculpe, se chamava Eunice, a avó se chamava Lloyd, e isso está aqui na segunda carta a Timóteo, ao próprio Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. E aí a gente tem esses dois grandes detalhes aí com relação a esse personagem Timóteo, que aqui no capítulo 16 de Atos, o que se diz realmente é que ele tinha um bom testemunho, as pessoas que ali viviam junto com ele tinham tinha uma consideração, digamos assim, ele tinha uma imagem muito, muito positiva pelo seu testemunho, né? E sendo jovem, muito jovem, ok? O propósito, então, da primeira carta a Timóteo, né? Instruir esse jovem pastor, o jovem pastor Timóteo, né? Sobre como organizar a igreja, particularmente a de Éfeso, porque ele havia sido, então, comissionado, né? Para liderar, para ser o pastor, para ser um oficial, né? Um dos oficiais, como a gente vai ver aqui, um dos oficiais e na verdade o principal oficial aqui da igreja, o principal oficial, na verdade, né, trocando em miúdos, o pastor, né, o pastor da igreja ali da cidade de Éfeso. A gente já falou sobre Éfeso, me reporto então a aula que a gente falou de Efésios, né, que foi na verdade a aula anterior, né, Éfeso, que tinha inclusive nessa cidade, né, o templo de Diana, né, a Diana dos Efésios, né. Enfim, era aquela cidade muito rica que a gente já falou. O contexto dessa carta, aliás, o contexto que Timóteo vivia, né, era a questão da juventude versus a autoridade, né, e aqui a gente fala inclusive a respeito de costumes sociais, né, porque veja, especialmente numa sociedade, né, na nossa própria sociedade, né, sejamos sinceros, né, você tendo uma posição de autoridade, uma posição de liderança, sendo muito jovem, e aí você tem entre os seus liderados pessoas muito mais velhas, muito mais experientes do que você, é um problema, principalmente naquele tempo em que eventualmente, e aí Paulo vai falar, né, que eventualmente ali ele ia
ele ia ter que, não que Paulo diga isso expressamente, mas ele diz nas entrelinhas, né? Ele vai ter que encarar alguns judeus, né? Velhinhos já, anciãos, e você imagina, né, numa sociedade como a sociedade judaica, né, que você tem aquela questão de ser ancião, e o ancião é que deter uma ascendência sobre os mais novos, né? E aí Paulo então vai dizer o seguinte: olha, ninguém te despreze pela tua juventude não, viu? Imponha-se no bom sentido, né? Mostre que você tem autoridade espiritual sobre todos, inclusive sobre os mais velhos, sobre os mais idosos. E isso, ainda que nós vivamos aqui no século XXI, a gente esteja inserido numa sociedade aqui no Ocidente, né, ocidental, em que isso já não é tão evidente, né, essa questão aí da idade, como era no costume judaico. A gente tem isso ainda, né? Um pastor jovem, por exemplo, para se impor no bom sentido, né? Impor a sua autoridade espiritual, e impor sempre no bom sentido, mais uma vez dizendo, é difícil, é um desafio muito grande. E aí Paulo vai falar sobre essa questão aí, né? Vai tratar esse contexto, né? De Timóteo ser muito jovem e ele ter que lidar com essa questão aí de membros, né? De pessoas ali no seio da igreja, muito mais velhas, muito mais entre aspas, assim, experientes, né? Anciãs, né? Muito mais velhas do que ele. E aí combate também as heresias, né? Especialmente o gnosticismo, né? A questão dos judaizantes também, que era muito premente em todas as igrejas, né? Então é esse o contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo, ok? E quando ele diz sobre a questão de organizar a igreja, ele vai falar exatamente de quê? De pastor, né? Quem deve eventualmente aquele que buscar ser pastor, né? Aquele que for inspirado, inspirado não é a palavra, aquele que for chamado por Deus para ser pastor, quais são as características dele, qual é o perfil do pastor, qual é o perfil que o diácono tem que ter também, um outro oficial da igreja, né? Inclusive nós, né? A grande diretriz para nós, né, sobre o perfil do pastor e o perfil do diácono, ele vem exatamente dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, ok? Vamos lá, saudação, esboço da primeira carta a Timóteo. Saudação no capítulo 1, versículos 1 e 2, advertências contra as falsas doutrinas, como a gente está dizendo, né, como a gente falou, que é um tema que foi tratado na carta. O ministério de Paulo vai lembrar Timóteo a respeito do seu ministério, né? E Paulo vai falar isso assim no sentido de inspirá-lo, não no sentido teológico, claro, né? No sentido de inspiração de Deus, né? Mas inspirá-lo no seguinte sentido: olha, o ministério é esse, tá? Exerça também esse ministério, o ministério que Deus reservou para mim, da mesma forma que Ele reservou para mim, está reservando para você, Timóteo, mais ou menos essa a ideia, né? Instruções sobre oração e ordem no culto, ele vai falar sobre isso exatamente na questão de organização da igreja, né? A qualificação dos bispos, né? Capítulo 3, versículos 1 a 7. Desculpa, eu acabei esquecendo de falar aqui dos capítulos, né? Mas enfim, você tá conseguindo ver isso no slide, né? Mas enfim, qualificação dos bispos, né? Capítulo 3, versículos 1 a 7, ok? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. A qualificação dos diáconos, qual o perfil do diácono, né? Capítulo 3, versículos 8 a 13. E aqui Paulo vai falar a respeito da predição da apostasia, né? Capítulo 4, versículos 1 a 5 ao 5, né? Apostasia é a negação da fé, é o desvio da fé, né? A negação da fé. Então Paulo vai fazer essa predição da apostasia, que inclusive isso está predito também, não apenas Paulo falou isso, mas João também fala a respeito disso, inclusive no Apocalipse, né? A questão da apostasia, né? O bom ministro de Cristo, né? O que significa ser um bom ministro de Cristo? Qual
qual é o papel do ministro de Cristo e como ele deve ser para que ele seja considerado então um bom ministro, né? Deveres, né, que Timóteo, né, como pastor, como líder da igreja, ele tem para com os demais, né, os membros e os cristãos e as pessoas que se chegarem à igreja, né? Enfim, são diretrizes para a liderança da igreja, certo? Piedade e contentamento. Aqui Paulo vai falar no capítulo 6, versículos 3 a 10, ele vai falar a respeito de você, ministro, né? Você, Timóteo, como ministro, você tem que aprender a se contentar, é claro que nós como seres humanos, a gente não pode estar feliz e exultante 100% do tempo. A gente vai ter nossos momentos de tristeza, momentos de trevas e momentos enfim, de questionamentos e até eventualmente de conflitos de fé, de conflitos de questionamento de fé, inclusive, mas Paulo vai dizer para que, olha, Timóteo, seja piedoso e aprenda a viver contente com o seu ministério, ok? O bom combate da fé, capítulo 6, versículos 11 a 19. Qual que é que combate é esse, né? O combate da fé e como ele deve ser combatido, o ministério, né? O ministério é um verdadeiro combate e como ele deve ser desempenhado. Essa é a ideia, então, de Paulo quando ele dá esses conselhos aí ao jovem pastor Timóteo. E aqui um epílogo nos 2 últimos versículos dessa carta, ok? No capítulo 6. O esboço de 2 Timóteo, né? Desculpa, a introdução à segunda carta a Timóteo, né? O autor é Paulo, mais uma vez dizendo, os primeiros 2 versículos da carta. E aí a gente vai falar sobre a data e o local da composição, aproximadamente aí 67 da nossa era. Foi escrita em Roma, e aí é na segunda prisão, né? Na prisão que a gente diz, que a gente já falou, que era uma prisão muito mais severa, era uma prisão em que ele realmente estava sendo tratado como um malfeitor, né? Quando era próximo então o martírio do apóstolo, né? Aqui Paulo já está sendo tratado realmente como um bandido, certo? Ele fala das algemas, ele fala inclusive, enfim, ele estava sendo maltratado. E Paulo realmente ele já vislumbra que a sua vida está por um fio e que ele estava no corredor da morte, que a sua vida já havia, enfim, já estava no fim. Inclusive essa é a última carta de Paulo, efetivamente, a última obra epistolar. Na verdade, Paulo não escreveu nada mais do que cartas, mas enfim, na verdade não, desculpe. Paulo escreveu, na verdade, apesar de ser uma carta, né, a carta aos Romanos é um verdadeiro tratado, ok? Não é meramente epistolar, não é meramente uma carta, por isso eu peço, já me corrijo aqui, né, a respeito disso. Então, Paulo escreveu várias cartas, inclusive um tratado, uma tese teológica lá em Romanos, né? Tudo bem que se chama carta também, mas, enfim, essa é a última carta de Paulo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, essa é a última carta de Paulo e é um verdadeiro testamento espiritual, ok? Paulo ele vai meio que passar o bastão ao jovem, ainda jovem, pastor Timóteo, ok? E é uma carta bastante, se você lê a segunda carta de Timóteo, você vê, transparece realmente essa questão da dramaticidade de Paulo ao ver a morte realmente se aproximando, né? Paulo tratou em outras ocasiões a respeito de morte, não? Olha, se eu morrer, né, o morrer é lucro, né, como é que ele diz mesmo? Viver é Cristo e morrer é lucro para mim, né? Enfim,
Paulo, ele meio que dizendo isso, ele dizia assim, olha, não me importa tanto em morrer, mas eu prefiro mesmo é ficar com vocês, né? Porque afinal de contas, viver com vocês, eu não me lembro muito bem aqui, talvez esteja me confundindo um pouco, mas enfim, não me lembro muito bem exatamente o que Paulo diz, né? Morrer é lucro, né? Viver é Cristo, é, porque viver com Cristo é muito melhor do que isso. Enfim, ele fala isso, desculpa tá sendo um pouco impreciso nessas palavras, mas enfim, o que eu quero dizer é que Paulo já tinha tratado sobre essa questão de ele estar tranquilo com relação à morte, mas Paulo, ele na segunda carta a Timóteo, ele expressa uma, uma certa uma certa tristeza, e é dramática essa carta a Timóteo, exatamente porque ele diz o seguinte, olha, todos me abandonaram, eu estou aqui sozinho, né? É claro que ele tinha companhia de alguns, mas alguns inclusive haviam traído Paulo, haviam virado as costas para ele, né? Alguns tinham saído, alguns tinham ido, tinham partido, né? Não com uma questão de maldade, mas porque tinham que exercer os seus ministérios, né? Nos locais onde eles haviam sido chamados, inclusive é o caso de Tito, né? A gente vai falar sobre a carta de Paulo a Tito também. Enfim, e aí Paulo vai realmente dar um retrato dramático sobre o que é alguém no corredor da morte. O que a gente tem, inclusive, né, o que a tradição nos diz é que Paulo foi decapitado aí por volta do ano 67 mesmo. Um pouco depois de ele ter escrito essa carta a Timóteo, ele foi então entregue à morte, né? Foi morto ali por Roma, né? Enfim, é a última carta de Paulo. Isso que, na verdade, é isso que eu quero dizer, ok? Esboço dessa carta, o prólogo, primeiros 5 versículos do capítulo 1, e a gente vê aqui, exortação a permanecer fiel e aguardar a fé, né? Paulo falando a Timóteo ali, ao pastor Timóteo, ele diz assim, ele não que Timóteo estivesse se desviando, mas ele reitera, né? Olha, Timóteo, fique firme, tá? Guarde a fé, você não pode se desviar, tome cuidado com as heresias, olha, seja um bom soldado de Cristo, né? Seja um obreiro aprovado, olha, o obreiro aprovado é assim, então seja desse jeito, né? Olha como Paulo realmente está dando esse testamento, ele está dando as últimas, como se fossem as últimas orientações, né? Quando ele estando praticamente ali no corredor da morte, praticamente ali como, por exemplo, né, um carrasco, né, quando ele diz assim, não o carrasco, mas quem está ali anunciando a morte dele, né, fala assim, quais são as suas últimas palavras, né? É quase isso que Paulo fala, que Paulo faz ali na segunda carta a Timóteo, ok? O caráter dos homens nos últimos dias, no capítulo 13, e aqui ele vai falar, inclusive, da sua amargura, né, da sua tristeza com a traição de alguns, né, de alguns que o abandonaram, né, ele estava sozinho, mais uma vez dizendo, muitos haviam saído, haviam partido, mas não é porque haviam partido porque traíram, né, como é o caso de Tito, por exemplo, mas porque enfim, tinha um ministério a desenvolver, mas muitos, né, haviam realmente abandonado Paulo, né, haviam traído, inclusive, o apóstolo, né? Pregação da palavra, capítulo 4, né? Ele diz o seguinte, olha, prega a palavra e prega a palavra fiel, né? Seja muito firme na sua pregação, não admita, né, nenhum tipo de contemporização, né? Prega a palavra, você tem que pregar a palavra corretamente, né? E aí ele vai dar algumas instruções muito pessoais ali ao apóstolo, o apóstolo para o pastor Timóteo, né? Capítulo 4, versículos 9 a 18, e aí um epílogo no capítulo 4, versículos 19 a 22. Infelizmente a gente não tem tempo de ler, né? Mas enfim, é você que já leu ou você que ainda não leu essa carta, tem condições aí de verificar tudo isso que a gente está comentando, ok?
Introdução então à carta de Paulo a Tito. Essa carta ela tem um contexto muito parecido, tá, com a primeira carta a Timóteo, ok? O autor então é Paulo, né? Desculpa eu ser assim redundante, né? Mas a gente faz questão de falar que é Paulo o autor da carta. Data e local da composição aproximadamente 63 da nossa era, na Macedônia. Veja que realmente deve ter sido muito próximo aí. Isso se não foi escrito meio que junto, né? A primeira carta de Timóteo e essa carta aqui a Tito, né? E ele foi escrito então na Macedônia, entre a primeira e a segunda prisões de Paulo, do apóstolo, em Roma, ok? Quem era Tito, né? E aí mais uma vez dizendo que o tema de 1 Timóteo e o tema dessa carta a Tito, né? Elas são muito próximas, ok? E elas visam exatamente orientar esses pastores, ok? A respeito da organização da igreja, tudo bem? Quem era Tito então? É um discípulo gentil de Paulo, encarregado por este mesmo, por Paulo, né? Pelo apóstolo, para liderar a igreja na ilha de Creta. E olha que a igreja, os cretenses, né, não era fácil, né? Os cretenses eles tinham uma fama de serem preguiçosos, ok? Paulo inclusive ele comenta sobre isso aí na carta a Tito, ok? Mas enfim, o objetivo de Paulo a escrever essa carta a Tito era o mesmo objetivo de Paulo a escrever a Timóteo na primeira carta, ok? Era a preocupação de Paulo com a organização da igreja. Então ele faz essa orientação a esse irmão, né, a esse que seria um pastor, né, o líder da igreja lá na ilha de Creta, ok? Esse pastor chamado Tito, ok? Um prólogo então no capítulo 1, versículos 1 a 4, ok? A qualificação dos líderes da igreja, novamente Paulo vai falar sobre os bispos, os presbíteros e, enfim, os pastores e também os diáconos, né? Ele vai falar isso no capítulo 1, versículos 5 a 16. Instruções a vários grupos no capítulo 2. Essas instruções a vários grupos, ele vai falar, é mais ou menos uma instrução ética, né? Os deveres de várias classes de pessoas, né? Enfim, são deveres espirituais sim, mas basicamente os deveres éticos, né? Os deveres espirituais, mas que se refletem, né? nas práticas, né? na ética daquelas pessoas ali dentro da igreja, ok? Justificação por graça como fundamento da ética cristã, capítulo 3, versículos 1 a 11, ok? Aqui Paulo falando mais uma vez a respeito da sã doutrina, de que a justificação é por graça e esse é o evangelho real, é o evangelho verdadeiro, não tem nada mais do que isso, a não ser a graça de Jesus, a graça do Senhor Deus, nosso Pai, expressa por meio do seu Filho Jesus Cristo, ok? O epílogo, então, no capítulo 3, versículos 12 a 15. Ok? Vamos lá para Filemão, que é a última carta aqui, da última das 7 cartas que a gente está estudando nessa aula. A epístola a Filemão é uma epístola extremamente pessoal, ok? Paulo, ele escreve, então, novamente, Paulo é o autor, ok? Filemão, versículos 1 a 3. Filemão só tem um capítulo, na verdade a gente não fala em capítulo, a gente fala só em versículos, né? É uma carta muito breve, né? E, bom, antes de falar do tema, né? A data e o local da composição aproximadamente aí 61 depois de Cristo, e foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso em Roma, e é parte das epístolas da prisão, então, né? Assim como outras epístolas que eu acabei esquecendo de falar que eram epístolas da prisão, como é o caso de Timóteo, é o caso também de Tito, né? Mas enfim, são epístolas que Paulo escreveu quando estava preso. E qual que é o tema da carta a Filemão? Filemão é um homem
que é o destinatário, né, dessa carta. Filemon é o nome de uma pessoa, de um crente, de um cristão, provavelmente ali da igreja de Colossos, provavelmente da igreja de Colossos, e era uma pessoa, era um homem de posses, era um homem de boa posição social, ok? Que recebe então essa carta de Paulo, porque Paulo, quando esteve preso, inclusive quando ele estava preso ali em Roma, ele acabou conhecendo um homem chamado Onésimo, e esse Onésimo nada mais é do que um escravo fugitivo de Filemon, né? E que o que Paulo está reportando, está descrevendo na carta, é que esse escravo de Filemon chamado Onésimo, ele se converteu a Cristo, né? E aí Onésimo inclusive vai pedir um socorro para Paulo. Ele vai contar, é, ele vai ele vai relatar a Paulo, né, aquilo que ele fez. E ele vai dizer para Paulo: olha, eu sou um escravo de Filemon e eu fugi, eu escapei, fugi dele. Ou seja, eu sou um escravo fugitivo. E qual que é, inclusive na sociedade romana, né, na sociedade ali, na cultura greco-romana daquele tempo, né, o escravo, ele era meio que uma propriedade do seu senhor. E o senhor do escravo, ele tinha isso, a gente sabe, né, da história do Brasil também, né? O senhor do escravo, ele tinha poder inclusive de vida e morte. Provavelmente um escravo fugitivo, muito provavelmente, ele era condenado à morte. Quando ele era capturado, ele era meio que açoitado antes para servir de exemplo para os outros escravos, né? De que o escravo não podia fugir, ele não podia escapar do seu senhor, né? E aí o que Paulo vai dizer na carta é o seguinte: olha, olha, Filemão, é o seguinte. Eu estou aqui com o Onésimo. O Onésimo é um escravo fugitivo, tá? Ele fugiu de você, mas eu tô mandando esse homem, que agora é um irmão em Cristo, assim como você é um discípulo de Cristo, esse escravo Onésimo, ele também é. Então eu quero que você o receba, não como escravo, mas, né, o receba como irmão em Cristo. Aliás, o receba como se fosse receber a mim mesmo. E Paulo vai até fazer uma certa cobrança, né, dizendo o seguinte: olha, aliás, antes de falar isso, né, Paulo vai dizer assim: olha, é o seguinte, ó, se ele tá te devendo alguma coisa, põe na minha conta, ok? Põe na minha conta. Isso para não dizer que você me deve a sua vida, né? Paulo vai dizer o seguinte: olha, põe na minha conta, mas não se esqueça, viu? Você me deve a sua vida, né? Meio que quase que intimidando Filemon a receber efetivamente Onésimo como se fosse Paulo, e a receber como irmão em Cristo. Olha, a gente poderia falar sobre tanta coisa sobre a respeito dessa instrução de Paulo, a respeito dessa mensagem de Paulo a Filemon, mas infelizmente a gente não tem tempo. Olha, é uma carta tão pequenininha, mas que tem um reflexo tão assim abrangente, tão maravilhoso, né? Exemplo tão maravilhoso aí para nós, né? E tantas repercussões que a gente pode tirar dessa carta a Filemon, mas infelizmente a gente não tem tempo de falar sobre isso, ok? Mas esse é o contexto da carta a Filemon, tudo bem? Vamos lá, um prólogo, nos primeiros 3 versículos. E aqui Paulo, nos versículos 4 a 7, ele vai dar até um testemunho, né, de Filemon, falando o seguinte: olha, Filemon, eu conheço você, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu amor, a tua piedade, né, a sua vida piedosa, né, a sua vida cristã piedosa. Paulo, obviamente, muito esperto no bom sentido, tá? Por favor, não me interprete mal. Paulo
muito habilidoso nas palavras, é isso que eu quero dizer, muito inteligente nas suas palavras. Ele vai primeiro apelar para o caráter, né, o caráter de generosidade de Filemon, né, para depois introduzir o assunto que é a intercessão em favor de Onésimo, esse escravo fugitivo de Filemon. Ok? E aí a gente vai ter um epílogo nos 3 últimos versículos, né, de 23 a 25. Bem, essas são as cartas, as 7 cartas que a gente tinha, que a gente tinha para comentar, né, para explorar em termos assim, mais ou menos em termos aí, nessa aula. Lamento que a gente não tenha realmente tempo para falar mais sobre essas cartas, mas eu tenho a esperança de que no futuro próximo a gente, em algumas aulas, inclusive que sejam presenciais, ou que no mínimo elas possibilitem algum tipo de intercâmbio de ideias, né, para que você que está me assistindo, que você possa expor alguma coisa também, alguma observação, alguma coisa, alguma discordância também, alguma adição a respeito de tudo que a gente fala. Afinal de contas, a gente tem lições, né, lições riquíssimas de cada uma das cartas. Mas que o Senhor nos abençoe assim, que o Senhor sempre nos auxilie, para que nós entendamos cada dia mais a palavra dele, e mais do que isso, para que a gente consiga, para que a gente seja abençoado por ele para fazer as aplicações que ele quer que nós façamos na nossa vida. Que o Senhor então nos abençoe. Um grande abraço, até a próxima aula.